Quero conversar com vocês sobre esse texto bíblico, Apocalipse capítulo 21. Estamos aí na nossa série Eternidade e vamos pensar mais um pouquinho a respeito desse tema. Apocalipse capítulo 21, o texto bíblico diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não sei quantos de vocês se lembram, na década de 90, de uma minissérie. É claro que naquela época, na década de 90, nós não tínhamos ainda as plataformas de streaming, filmes aí de todo jeito. E não era talvez tão comum nós assistirmos minisséries, e não tinha a palavra maratonar e todas essas coisas. Mas na década de 90 tinha uma minissérie, e ela durou aí uns 10, não sei quantos anos, e o nome dela era Barrados no Baile. O nome não tem muito a ver com a série, mas os jovens de Beverly Hills, não sei quantos de vocês assistiram e se lembram disto, Mas eu não assisti muito, porque eu já tinha uma outra dinâmica, sempre trabalhei, comecei a trabalhar no começo da adolescência, mas assisti alguns capítulos. Mas não é isso que me chama a atenção. O que me chamou a atenção é que naquela década de 90, essa expressão, barrado no baile, ela ficou muito conhecida, talvez até mesmo por essa minissérie. E todas as vezes que alguém do nosso convívio, do nosso círculo de amizade, não era convidado para uma festa ou para uma atividade, aí virava brincadeira, virava meme, Ah lá, foi barrado no baile, ah lá, foi barrado no baile. E sempre trazendo esse sentimento do quê? Ficou de fora de alguma coisa interessante. Ficou de fora de algo especial. Ficou de fora de algo que é atraente, que é gostoso, que é bonito. E quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse, nós estamos falando de uma festa. Ou, na verdade, o texto de Apocalipse apresenta o céu com duas características. A primeira característica é de uma cidade. Olha comigo o texto bíblico. Veja o que ele fala, logo no comecinho. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa. Então a primeira figura que Apocalipse trata de céu, ele fala sobre cidade. Veja que o versículo 1 fala que esta cidade, passou. A cidade que nós estamos vivendo, este tempo que nós estamos vivendo, ele vai passar, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Em nenhum momento nós temos evidências, muito pelo contrário, até o texto de Pedro diz que não há a ideia de que Deus vai aniquilar essa terra. Ele vai destruir isso e vai construir uma nova terra. Não, ele vai é isso aí. É isso que ele vai fazer. Ele vai reformar esta terra.
Ele vai reconstruir a partir do que nós já temos. Não é aniquilar. Não vai mandar um fogo do céu, uma bomba, vai explodir tudo, vai virar tudo caos, e aí ele continua construindo ou começa a construir de novo. Não, não vai ser assim. E ele fala então a respeito de cidade. Essa cidade que nós vamos viver. Essa cidade que o povo vai viver e vai reinar com Jesus. Essa cidade é grande. O texto bíblico chega a falar a respeito de 24.000 quilômetros de extensão, tanto de comprimento, quanto de largura, quanto de altura. Uma cidade grande. É uma cidade grande porque ela sugere, né, que tenha que ter muita gente. E é preparado para muitas pessoas. Mas a segunda figura que Apocalipse fala, que Apocalipse traz, a segunda figura é de um casamento. Olha, o texto bíblico continua dizendo assim, no versículo 2 ainda: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então, olha para este capítulo 21 de Apocalipse e pensa, né, numa festa de casamento. Pensa naquela noite linda, tão sonhada, tão desejada. Semana que vem a gente começa o curso de noivos aqui, e eu estou vendo ali noivos que vão participar conosco. Eles já estão sonhando com o casamento, eles já estão sonhando com, né, a roupa, o vestido, o traje que vai ser usado, né? Eu me lembro quando nós fomos nos casar, eu e a Lília, e uma vizinha da minha mãe convidou a Lília para fazer o dia da noiva com ela. Então ela levou a Lilian para dentro da sua casa, e ali dentro da casa dela, essa vizinha fez o dia da noiva com a Lília. E é interessante porque quando terminou o dia da noiva, ela colocou o perfume na Lília e deu então um vidrinho do perfume para que a Lília pudesse levar para a lua de mel e para dentro do casamento. São detalhes. Todo casamento, ele requer detalhes, ele requer atenção. E o texto bíblico está falando na noite de hoje a respeito de uma festa, a respeito de um casamento. Além da cidade ser bonita, bela, João, para descrever a beleza dessa cidade, ele usa, né, pedras preciosas. Ele fala a respeito de ruas de ouro, ele fala a respeito de pedra de jaspe, portais e portas seriam então todas adornadas com pedras preciosas. Mas é a maneira que João, ele conseguia descrever humanamente a beleza do céu. Não significa que nós vamos de fato, literalmente, andar em ruas de ouro. Mas significa que é um lugar belo, um lugar majestoso, um lugar atraente. E não poderia ser diferente a festa que estava sendo preparada. E quando nós pensamos nesta festa, nós estamos falando de uma noiva adornada, em todos os seus detalhes. É o dia em que o cabelo é preparado, o vestido foi preparado, é o dia em que a maquiagem é diferente, é o dia em que há descanso, alimentação, o perfume, como eu disse, tudo muito bem preparado. E é sobre isso que o texto bíblico está falando. Ele está falando a respeito de uma festa de casamento, mas não é uma festa de casamento qualquer. Quando nós pensamos nessa festa de casamento, a primeira coisa que nós chegamos à conclusão é que o anfitrião é o próprio noivo, é o próprio Senhor Jesus. Olha o versículo 2, ele diz assim ainda, né? Adornada para o seu marido, para o seu noivo. O anfitrião desta festa é Jesus. É Ele quem está à porta recebendo os convidados. É Ele quem emitiu os convites. É Ele quem fez a lista dos convidados. É por causa dele que pessoas estarão nessa festa, e é por causa dele que pessoas não estarão nessa festa. Mas além de tudo, além do anfitrião ser Jesus, além do anfitrião ser aquele que nos convida para esta festa, o texto bíblico fala a respeito da música dessa festa. Por mais bonito que sejam os coros e os cantores, por mais doce e bela que seja a voz da Cibele na noite de hoje, o coro deste casamento será formado por anjos.
São os anjos que irão tomar conta e conduzir toda a música desse casamento. O texto bíblico também fala a respeito do alimento, fala da comida, fala a respeito de um alimento que depois de provarmos, jamais voltaremos a ter fome. Oh, coisa boa, né? Então quer dizer que no céu não entra gordo, porque a gente vai comer só uma vez e já vai estar satisfeito. Fernando, toma sua linha. No céu não entra gordo. Brincadeira. Essas piadas de pastor Fernando que não sabe fazer piada. Mas ele fala de comida. Um lugar gostoso, comida gostosa. Ou seja, o texto bíblico está falando que esta festa vai ter tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Mas o texto bíblico também fala a respeito dos convidados. E o texto bíblico fala que esses convidados são aqueles que foram remidos, resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Talvez uma das coisas mais desconfortáveis que tem seja fazer uma lista de convidados. Nesse tempo tão difícil, onde tudo é tão caro, né? A gente tem uma gama de relacionamentos. E talvez a gente fale assim, mas se eu convidar fulano, eu vou ter que convidar ciclano. E convidar fulano sem ciclano vai ficar chato. Ou eu convido os dois, ou não convido nenhum dos dois. Sabe aquela lista, né? Que eu chego para a Julinha e falo assim, Julinha, coloca aí, todos que vocês querem convidar. E ela coloca, mas ela já sabe que da lista que ela coloca, metade nós vamos cortar, né? Infelizmente. Todos nós já passamos por essa experiência triste. Mas não é apenas chato você fazer uma lista de convidados e ver que teriam tantas pessoas que você pudesse convidar e você não vai convidar. Mas é chato também para aqueles que não foram convidados. E você sabe, puxa, mas fulano foi, por que eu não fui? Puxa, mas a gente está sempre junto, por que se lembrou dele e não se lembrou de mim? E é por isso que Jesus Cristo, na noite de hoje, está nos dando a oportunidade de ninguém ficar fora deste casamento. Ninguém ficar fora dessa festa. E ele diz então que a beleza deste casamento, a majestade desse casamento, esse casamento que vai ter tudo de belo, tudo de bom, passa então pelo anfitrião, passa então pela recepção, a melhor comida, passa pela música, a melhor música, mas passa também pelos convidados. E o versículo 6 e o versículo 7 nos fala a respeito dos convidados. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando o texto bíblico fala que a respeito dele e se coloca como ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele está falando que não precisamos fazer mais nada, está tudo pronto. O salão está alugado, a recepção está pronta, os anjos estão a postos, o anfitrião está à porta. E gratuitamente ele nos oferece um convite para participarmos dessa festa. Quando o texto bíblico diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, ao vencedor ele dará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ele está dizendo, não há nada que você precise fazer para estar nesta festa. A única coisa que eu espero de você, me reconheça como seu Senhor e como seu Salvador. Entregue a sua vida a mim, dedique os seus dias a mim, consagre a sua vida a mim, e automaticamente você vai receber um SMS do céu, sendo convidado para o meu casamento. A salvação é pela graça, e participar desse casamento é gratuito para nós. A única coisa que ele pede, consagre, entregue o seu coração a Jesus. E ali, a partir daí, ele diz então quem não vai estar nessa festa. Quem vai ser barrado no baile? Quem vai ser barrado na grande celebração? Quem vai ser barrado na grande festa que está preparada para nós no céu?
E a primeira coisa que nós podemos perceber é que não vai entrar nesta festa separação. Olha o que o versículo 1 diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Lembre-se, não é aniquilismo. Deus não vai destruir esta terra, Ele vai restaurar. Mas olha o que o texto bíblico diz: e o mar já não existia. Não é que o mar vai secar. Não é que o mar não vai existir nesse sentido de secar. Se nós olharmos para Apocalipse e vermos então que a leitura deve ser olhada, vista, feita de uma maneira em que não é literal o que Apocalipse está dizendo, mas simbólico, uma metáfora. O mar significa separação. O mar significa, essa separação que existe entre a terra, entre os continentes, entre uma terra e outra. João estava numa ilha. Ele estava cercado de água, separado do continente. Quando ele diz, na nova terra não haverá mais mar, quem sabe ele está olhando para esta mar, olhando para o continente, dizendo assim, nessa terra não haverá mais separação. Não haverá mais separação. Não haverá mais separação pelo tempo. Não haverá mais separação pelo luto. Não haverá mais separação por falta de afinidade. Não haverá mais separação por causa da briga. Não haverá mais separação por causa de ideais. Não haverá mais separação por conta de cultura, de etnia. Sabe tudo aquilo que a gente vive nesse tempo, irmãos, que é tão dolorido? Separação. Anos atrás eu vi o professor Adalto Lourenço falando sobre o dilúvio. Ele é um cientista cristão. E há anos ele prega sobre criacionismo. E é muito interessante o canal dele. Eu sonho em trazer o professor Adalto aqui para fazer palestras. E ele explicou sobre o dilúvio. Quando eu ouço a respeito do dilúvio e que choveu 40 dias e 40 noites, na nossa concepção, chuva vem da onde, igreja? De cima. Mas o dilúvio não caiu apenas água do céu, mas subiu água do chão. Os continentes foram separados no dilúvio por causa da força da água que vinha do chão, e não apenas da força da água que caía de cima. É a força da água que veio do chão no dilúvio que fez a separação dos continentes. Muitas vezes é a força da nossa opinião. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter nossas convicções e opiniões, mas o que vale a nossa convicção e a nossa opinião se isso separa pessoas? Não haverá mais separação. Eu estou muito triste, porque eu digo que na batalha que nós estamos vivendo, dessa polarização política, o diabo já ganhou. É triste para mim ver pastores se atacando por causa da política. É triste ver para mim irmãos em Cristo se atacando por causa da política. Quando o meu mestre, antes de morrer, disse assim: ei, o meu desejo é que vocês sejam um, assim como eu sou um com o Pai, para que o mundo possa ver vocês e glorificar ao Pai. E a política vem e diz assim: nada de um não, cada um para um lado, cada um pelos seus interesses. Mas se eu conheço um pouquinho de Deus, Ele tem um sobradinho germinado, e Ele vai colocar parede com parede, um da esquerda e um da direita, para viver eternamente no céu. E você vai ter que ouvir o cara da esquerda conversando lá, e você vai ter que ouvir o cara da direita conversando lá, porque é sobradinho germinado, o som vai passar tudo por cima, e Ele vai colocar você do lado de um esquerdista,
para viver a eternidade. E vai colocar você do lado de um da direita para viver a eternidade. Assim como eu tenho certeza que o meu sobrado germinado vai ser do lado do Eduardo. Um palmeirense e um corintiano vivendo a eternidade juntos. Porque no céu não tem separação. No céu não tem denominação. No céu não tem, ideologia política. Nós estaremos juntos. Separação não entra no céu. E eu fico pensando que vale a pena brigar por coisa que não entra no céu? Não sei. Mas esse não é meu ponto. Meu ponto, sabe qual é? Hoje nós estamos separados de pessoas que amamos. Será que não é tempo de reconciliação? Hoje pessoas estão chorando porque estão separadas temporariamente de entes queridos que partiram pelo luto. Na noite de hoje eu quero mostrar para vocês que este banquete ele está preparado para nós. E a primeira coisa que não entra neste banquete, a primeira coisa que será barrada no baile é a separação. Segunda coisa que será barrada no baile é a solidão. Olha o versículo 3 comigo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No céu não haverá solidão, porque no céu haverá íntima, plena comunhão com Deus. Íntima, plena comunhão com Jesus. O céu é o lugar de plena comunhão. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: o morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: o morrer para mim é mais do mesmo, de maneira mais intensa, de maneira mais completa, de maneira mais plena. O céu é um lugar de comunhão plena com o Eterno, um lugar de estarmos intimamente ligados com Ele. O pecado já não vai mais fazer separação, o tempo já não fará mais separação, e nós poderemos viver plenamente com Ele, desfrutando da doce, da intensa presença dEle. Por isso eu gosto muito desse versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz: o morrer para mim é lucro e o viver é ganho. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: o céu é mais do mesmo. Por isso que eu gosto de pensar que hoje à noite todos nós estamos sendo treinados para quando chegar a eternidade. E se hoje você consegue sentir a presença de Deus, imagine no céu como será esta presença de Deus, tão forte, tão marcante, tão única. Então, no céu não haverá solidão. Hoje você talvez sofra com a solidão. Hoje talvez você tenha muitas perguntas a respeito do porquê desse sentimento e porquê dessa luta com a solidão. Mas isso vai acabar, porque no céu não entrará solidão. A terceira coisa que não haverá no céu, olha o versículo 4. Ele enxugará dos céus toda lágrima. No céu não haverá tristeza. No céu nós não vamos lembrar dos momentos difíceis que estamos passando. No céu não vamos lembrar dos momentos tristes que vivemos. Mas olha o que ele fala também: não haverá mais morte no céu. Aquilo que é temporário, aquilo que nós administramos hoje, e aquilo que nós não podemos nos conformar, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que a morte é nossa última inimiga a ser vencida. Então nunca será normal o momento de luto, nunca será. E não se culpe por não conseguir viver adequadamente o momento de luto. Eu me recordo logo no início, quando a mamãe faleceu, o Marcelo estava ministrando aqui o louvor, e eu já compartilhei isso com ele naquele tempo, e ele se lembrou de Davi. E vocês se lembram da história quando o filho de Davi estava doente? E quando o filho de Davi estava doente, ele então chorou,
Ele deixou de comer, ele deixou de tomar banho, ele deixou, de viver, ele se trancou no quarto, ele orou. E vocês se lembram da história? Os companheiros de Davi, os servos de Davi, receberam a notícia de que o filho tinha morrido. E aí eles estavam preocupados, porque agora eles teriam que falar para Davi que o filho morreu. E eles diziam: o que será de Davi? Se na enfermidade Davi já está passando por tudo isso, imagine agora receber a notícia de que o filho morreu. E aí bateram na porta: Davi, seu filho morreu. E surpreendentemente, Davi respirou fundo, Davi tomou banho, Davi comeu, e Davi foi viver. E eu disse para o Marcelo: eu queria ser como Davi. Sabe aquela coisa, irmãos, de fazer em vida o que precisa ser feito? Como se Davi estivesse me dizendo: enquanto havia esperança, enquanto havia fôlego de vida, eu estava lá dedicado a isso. Que adianta trabalhar? Que adianta correr? Que adianta comer? Não, eu quero meu filho são. A partir do momento em que Deus tomou a decisão e tirou o filho, agora eu volto a viver, porque já não tenho mais nada a fazer. No céu não haverá morte. A morte é inimiga nossa. A morte deixa marcas profundas. A morte tem nos ensinado, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente não vê o ciclo se fechar. O quanto é difícil lidar com a sepultura quando você não pode estar num velório. Mas no céu a morte não entrará. Na morte também, no céu também não entrará choro. A ideia de choro aqui é a ideia do lamento. A ideia da lágrima é a ideia então do sofrimento. A ideia do choro é a ideia do lamento. Então não haverá lágrimas pelo sofrimento, não haverá choro pelo lamento. Sabe aquela coisa de: puxa, por quê? Puxa, para quê? Não acredito, de novo. O que vai ser? Como eu vou viver? Não haverá mais esse lamento. Não haverá esse arrependimento, não arrependimento no sentido de transformação, de nos colocar em pé e de vivermos, mas o lamento de dizer: eu devia ter falado e não falei, eu devia ter me calado e não me calei, eu devia ter ido e não fui, eu devia ter ficado e fui. Sabe, esse sentimento tão difícil que muitas vezes nós temos que administrar. Quantas vezes você estava num lugar pensando no outro, estava no outro pensando no lugar em que você estava? Sabe aquela coisa que parece que nós sempre estamos fora de sintonia? Nunca estamos verdadeiramente, inteiramente num lugar. Estamos numa reunião já pensando na próxima, quando chegamos na próxima pensamos na anterior, porque não falamos, porque eu fiquei pensando nessa, e aí nós não desfrutamos de nenhuma das reuniões. Teve um momento na minha época ministerial que eu vivia assim, escravizante. Eu chegava na igreja e ficava me lamentando porque eu não tive tempo com a minha família. Chegava lá em casa para ficar com a minha família, ficava pensando na igreja que tinha tanta coisa para fazer. Foi um tempo muito angustiante. E havia muito choro naquele tempo. Porque parecia que eu estava em briga constante com o espaço, o tempo e o propósito e a proposta. Lá não vai ter isso. Lá também vocês não vão precisar de Dorflex. Joga a cartelinha fora em nome de Jesus. Lá não vai ter dor. Lá vocês não vão precisar de Dorflex. Mas quando fala de dor, não está falando só da física. Está falando da emocional. Lá também não vai ter dor emocional. Lá não vai ter as doenças da alma. Lá também não vai ter, além da dor física, a dor emocional, também não vai ter a dor existencial. O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu fiz da minha vida? Olha o que aconteceu comigo. Olha onde eu cheguei. O que é que aconteceu para mim chegar aonde eu cheguei? Lá não vai haver isso. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico,
A terceira coisa que o texto bíblico fala, e que engloba um monte de coisa, é que será barrado no baile toda forma de choro, toda forma de dor, toda forma de tristeza, toda forma de arrependimento, toda forma de lamento. Isso ficará fora do salão de festa. E não entrará naquela festa que Deus tem preparado para nós e que Jesus é o nosso anfitrião. Mas a quarta coisa que não entrará no céu está no versículo 8. O texto bíblico diz assim no versículo 8: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e idolatrias, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O texto bíblico traz duas expressões para falar sobre o lugar dos mortos: Hades, Geema. Este é o lugar dos mortos. Mas quando o texto bíblico fala a respeito de inferno, a expressão é a segunda morte. O inferno é chamado de lago de fogo que arde com enxofre. Como eu já disse, um lugar quente e fedorento. Como eu gosto de dizer, tipo a 25 de março. Quente e fedorento. Entra naquela loja agora que já tem coisas de Natal na 25 de março. É claro que se eu falar isso para minha esposa, ela vai falar assim: não, 25 de março é o céu. E ela já está sonhando com a decoração de Natal da igreja. Inferno é tratado assim no texto bíblico. Quando você vê Hades, Geema, ele está falando do lugar dos mortos. Existe sim, então, um estado intermediário da alma, mas não purgatório. Não existe purgatório diante da palavra de Deus. Existe um estado intermediário da alma. Quando nós chegarmos nesse estado intermediário da alma, o nosso destino eterno já foi decretado aqui na terra. Mas nós estamos lá aguardando os próximos acontecimentos, aguardando o arrebatamento, aguardando a ressurreição dos santos, aguardando a trombeta tocar, e ali então, o destino eterno que já foi definido na terra, acontecerá e se cumprirá. Mas o meu ponto não é esse, o meu ponto é: quem não entrará nos céus? Aqueles que insistem em se satisfazer, em se acomodar em sua vida de pecado. O texto bíblico diz assim, volta lá comigo: covarde é sintoma, não é causa. E incrédulos é sintoma, depravados é sintoma, assassinos é sintoma, imoralidade sexual é sintoma, feitiçaria, idolatria, mentira é sintoma de uma enfermidade chamada pecado original. Nós podemos praticar tudo isso e nós praticamos tudo isso por causa daquilo que a Bíblia chama de pecado original. Sabe quando lá no Éden, de maneira inocente e aparentemente que não faria mal algum, a Eva comeu do fruto que Deus havia dito para não comer, e Adão comeu com ela, e a partir dali o pecado entrou no mundo. A partir daí os sintomas começaram a aparecer, e os sintomas estão descritos nesta lista, que não é conclusiva. Então não se apegue necessariamente ao que Apocalipse está falando, porque esta lista não é conclusiva. Ela é apenas sintomática. A causa, ela está aqui dentro. E esta lista poderia ser infinitamente maior. Mas o que é que Apocalipse está dizendo? Todos aqueles que insistem em permanecer nos seus pecados, eles serão barrados no baile. Perderão essa grande festa. Perderão esse grande banquete. Perderão
essa grande oportunidade de receber um SMS no celular com convite para as bodas do Cordeiro. Por isso eu quero que você volte comigo, por gentileza, no capítulo 19. É um dos capítulos que eu mais gosto do livro de Apocalipse. E eu gostaria de lê-lo inteiro aqui com vocês e fazer uma dramatização, mas eu não vou fazer isso. Quero ler com vocês o versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. E o anjo me disse a João: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes são aqueles que receberam o convite para estar neste banquete. E o meu desejo, a minha oração na noite de hoje é que ninguém fique de fora deste banquete. Porque se feliz é aquele que está neste banquete, quem não estiver neste banquete será triste. Dedução. Será triste. Viverá tristeza. Será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas a grande beleza dessa festa é que enquanto a trombeta não tocar e Jesus voltar, o convite está impresso. E Jesus está louco para escrever o seu nome nele e fazer chegar até você. O convite é para todos. A palavra de Deus diz que o desejo do noivo é que todos sejam salvos. A grande beleza desse casamento é que esse casamento não é seletivo. Não é como nós, quando fazemos as nossas listas, que a questão financeira pesa. Não. Por isso a cidade onde esse casamento acontecerá tem 24 mil quilômetros de extensão, comprimento, largura e altura. Para que todos possam entrar e desfrutar deste casamento. Essa é a minha pergunta a você na noite de hoje. Você quer ficar de fora dessa festa? Ou você quer participar dessa festa? O convite está impresso. Já tem data para acontecer. O salão já está decorado. As mesas postas. Os anjos já estão no altar, louco para tocar a música. Os garçons já estão com as bandejas prontos para servir. O noivo já está lindo. A noiva está sendo preparada. Não fique de fora dessa festa. Felizes são aqueles que foram convidados para esta festa. Por isso, meu apelo na noite de hoje é que você possa entender claramente que a única coisa que você precisa para participar desta festa é reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É fazer com que o versículo 6 seja uma realidade em sua vida. Está tudo pronto. Você não precisa colaborar com nada, a não ser do exercício da sua fé na noite de hoje. Não seja barrado nesse baile. Não seja barrado nessa festa. A eternidade foi preparada para os preparados. Esteja preparado na noite de hoje. E a preparação é simples. Eu quero uma vida com Jesus. Eu quero viver por Ele. Eu quero viver para Ele. Eu quero viver com Ele. Eu quero abrir mão da minha vida para viver a vida dEle. Por isso eu quero que você ore agora. E eu quero que você agradeça a Deus
caso você tenha certeza de que nessa festa você estará. Agradeça a Deus, porque será uma festa linda. E a festa terá os anjos cantando. E os anjos vão cantar exatamente isto. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E os anjos vão cantar assim: Amém. Aleluia. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. E os anjos vão continuar cantando: Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra. Se você tem certeza que está neste casamento, agradeça a Deus. Se você não tem certeza, não vá embora daqui em dúvida. Entregue agora a sua vida a Jesus.